Olá, amigos e amigas. De vez em quando estou aqui fazendo e trazendo alguns temas históricos, principalmente. Nessa feita eu vim falar aqui sobre a importância do conselheiro tutelar. Você que vai votar no próximo domingo, a importância de votar e a importância de ser um conselheiro tutelar. Para quem não lembra, eu fiz parte dos dois primeiros conselhos da cidade de Cuité, entre os anos de 2004 e 2007. Então, tenho um pouco de experiência e vim aqui falar. Muita gente não sabe qual a função, a real função do Conselho Tutelar, porque também não conhece a principal lei que fala do Conselho Tutelar, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei do ano de 1990. 13 de julho de 1990 foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, e apesar de ter para lá de 30 anos, mas muitas pessoas desconhecem dessa lei. Pois aí em alguns artigos vem dizendo especificamente o que é o Conselho Tutelar. O exemplo do artigo 131, onde se fala que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, permanente e jurisdicional, né? Então ele é encarregado dentro da sociedade de zelar pelo cumprimento de todos os direitos das crianças e adolescentes cabíveis aqui na lei. Então é muito importante votar para conselheiro tutelar e é muito importante ser conselheiro tutelar. Dentro desse contexto, no capítulo 2, no artigo 136, vem falando aí algumas das atribuições do conselheiro tutelar. Dentre eles é aconselhar pai, mãe responsável, promover a execução de decisões, podendo requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência social, trabalho e segurança, no qual inclua crianças e adolescentes. Também podemos representar junto à autoridade judiciária em casos de descumprimento injustificado de deliberações no contexto dos menores, encaminhar ao Ministério Público, notificar casos que envolvam crianças e adolescentes nas infrações, encaminhar à autoridade judiciária casos de competências no contexto da criança e adolescente, expedir notificações, também requisitar certidão de nascimento, certidão de óbito de crianças e adolescentes, assessorar também o Poder Executivo na elaboração de propostas orçamentárias que envolvam a criança e o adolescente. Então, dentre outros tópicos também, as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser questionadas pela autoridade judiciária, a pedido de quem seja de legítima defesa. Então, é um órgão muito importante nesse contexto da criança e adolescente. Em muitos casos, muitas pessoas dizem que conselheiro tutelar não faz nada. E eu desfaço desse mito. Um dos motivos que conselheiro tutelar tem essa fama que não faz nada é porque é um dos poucos trabalhos que não pode ser colocado em prática. Não pode ser colocado em redes sociais, por exemplo, não pode ser mostrado. Haja vista que todos os casos de conselho tutelar envolvem infrações de crianças e adolescentes. E, consequentemente, no momento em que um conselheiro tutelar ele demonstra o seu trabalho, colocando aquela criança e adolescente em mostra, ele está indo contra o Estatuto da Criança e Adolescente, está expondo a criança e o adolescente, e ele poderá tanto quanto perder seu cargo, como também ir preso. Então não pode ser mostrado o trabalho do Conselho Tutelar. Por essa razão que muitas pessoas dizem que o Conselho Tutelar não faz nada. Outro ponto também que muitas pessoas pensam: o Conselho Tutelar tem poder de polícia. De forma alguma. O Conselho Tutelar não pode prender ninguém. Ele, quando acionado, ele vai fazer a avaliação do caso, ele vai fazer a averiguação de como aconteceu, com quem aconteceu e, consequentemente, levar esse caso para as autoridades competentes, no caso de um Ministério Público, de juízes e de promotores. E só, mais uma vez frisando, a competência do conselheiro tutelar, o que ele fizer no seu cargo, ele só pode ser delegado e pode ser tirado dele a sua ordem de um órgão muito maior, que é, no caso, um Ministério Público ou mesmo um juiz. Então é muito importante votar no próximo domingo, escolha seu candidato para conselheiro tutelar. É muito interessante ser conselheiro tutelar, é um papel muito importante para a sociedade. Nesse momento em que vivemos uma turbulência de gerações,
em que muitas situações estão colocando em risco a família, a sociedade, é muito importante ter um conselho tutelar concreto, rígido, com pessoas sérias, voltadas ao trabalho da criança e adolescente. Então era isso que eu queria dizer. Um forte abraço, boa votação a todos e boa sorte aos candidatos ao Conselho Tutelar. Forte abraço e até a próxima.